No É o Bicho de hoje, você vai descobrir como que acontece a fertilização fora do corpo da vaca, do campo ao microscópio, respeitando o ritmo da natureza. Para começar, é preciso escolher quais vacas vão fornecer os óvulos. Essas fêmeas costumam ter um perfil genético muito bom e são acompanhadas de perto desde o início. A raça Cindy hoje é uma raça em plena expansão no Brasil. É uma raça voltada para a carne, mas também tem uma aptidão leiteira, tá? É uma raça extremamente dócil, extremamente fértil, precoce para ganho de peso. E ela tem uma característica muito interessante. A conversão alimentar dela é muito grande, então ela come menos e converte muito mais em carne. Então isso é um animal que faz isso para acasalamentos também. Quando a gente cruza ela com o Nelore nos animais de campo, também gera esse benefício. Então os animais do cruzamento com o Cindy têm um ganho de peso maior e um rendimento de carcaça maior do que qualquer outro cruzamento. Essa aqui é a Navarra, FIV do Baguaçu. É uma vaca que foi campeã ano passado durante a Expo Zebu, a 89ª Expo Zebu. Ela foi campeã no Vilha Maior. É uma vaca que se destaca hoje no cenário nacional, uma das mais importantes, a gente gosta muito dela. Um animal que tem um futuro de pista indo brilhante pela frente. A gente acredita nela ser uma grande campeã. E é um animal que já é uma doadora da fazenda pelas suas características. Ali tem toda a beleza dela, ela produz animais de qualidade. Porque tem muitos animais que podem ser muito bonitos e infelizmente não produz animais bons. E como a gente aqui preza pelos animais de qualidade para fazer pista, para fazer exposição, então é uma das formas que a gente seleciona a doadora. Animais que produzem animais bonitos para exposição. As doadoras aqui a gente é muito criterioso na avaliação. Como eu disse, às vezes tem um animal que a doadora, a vaca é linda, mas ela não produz animais de qualidade. Então, eu preciso que um animal ela tenha uma boa genética, pai, mãe, de boa linhagem genética, mas que produz animais de qualidade. Então, essa é uma das formas que a gente seleciona doadoras. Tá? Para produzir embrião, para continuar o melhoramento genético, ela tem que ter animais. É que a gente fala, né? O melhoramento genético, o que é? Os filhos serem melhores que os pais. Então, isso é uma característica que a gente seleciona a doadora. A aspiração dos óvulos é uma etapa delicada, feita por um médico veterinário com cuidados para não causar dor ou estresse à vaca. A gente sempre trabalha preocupados com o bem-estar animal. Nós fazemos uma anestesia epidural, ela não sente, fica anestesiado, então a gente trabalha com calma, com cautela para coletar esses ócitos. E quando a gente vai soltar esses animais, a gente solta pasto, deixa eles um piquete sombreado, com água, comida à vontade. E sempre, assim, a gente se preocupa com esse bem-estar. Ou seja, deixa ela tranquila. Sim. Para não ter nenhum tipo de susto. Nenhum tipo de susto, nem nada, nem trauma, nem nada. Tem um bom entrosamento com o pessoal que trabalha aqui, né? Então, assim, eles trabalham no dia a dia com os animais, eles estão vendo os animais nas baias todos os dias ou nos piquetes. Então, assim, quando tem alguma coisa anormal, eles já comunicam. Quando chega aqui, a gente já consulta ele, vê se tem algum problema, se tem alguma doença, se tem alguma coisa atrapalhando esse animal. Dado que ele não tem, que ele está ok, que ele está em perfeitas condições, aí a gente prende ele, anestesia e faz a aspiração conforme o dia a dia nosso aqui de rotina do laboratório. Aqui a aspiração folicular, a gente trabalha com a coleta dos oócitos das doadoras, né? Então, assim, são animais de valor genético muito alto. E então essa coleta, o que a gente faz? A gente tem uma guia, né, com um mandril que tem uma agulha bem fininha. A gente gera, através da ponta da guia, a imagem no ultrassom, onde vai aparecer os folículos dos ovários dela, tanto direito quanto esquerdo. Então a gente vai com delicadeza, colocando os folículos na ponta da saída da agulha na guia de aspiração e faz uma punção. Então com isso a gente coleta os oócitos, ela passa por esse sistema e cai nesse tubo de coleta. Aí esse tubo de coleta no final a gente leva no Arese Genetics, eles escolhem os melhores ócitos, né, e para fecundar. Aí eles fazem a fecundação in vitro lá. Eu acho interessante que o bem-estar, tá, na propriedade, seja ela de gado PO ou de gado comercial, tem que estar junto, tem que estar alinhado, tanto nutricional,
quanto a sanidade do rebanho é muito importante, para que nessas coletas esses animais de alto valor genético correspondam bem, sejam totalmente saudáveis e estejam de bem, né? Bem-estar, ok. Os óvulos coletados são encaminhados para a fase de maturação. Dentro de uma incubadora, eles ficam por cerca de 24 horas. Tudo acontece fora do útero, mas com toda a estrutura necessária para o desenvolvimento natural. Acontece dentro dessas incubadoras, com um meio que ele é enriquecido com hormônios, tá? Para poder acontecer como se fosse dentro do útero mesmo. Todo esse ambiente controlado é para a gente chegar o mais possível do que acontece natural. Então, naturalmente, dentro do útero não tem luminosidade, aqui dentro também não tem. É um ambiente que tem umidade saturada, aqui dentro também tem. É um ambiente que tem gases controlados, aqui a gente também controla sempre para imitar o mais próximo possível o real. Aqui no Arese Genetics, a gente observa sempre aquilo que a gente tem que manter super bem controlado, que são os gases na incubadora, se ela está com umidade saturada ou não, o meio, se o meio está válido, se não está válido, o material que a gente trabalha, todos esses fatores que às vezes parecem pequenos, mas que são cruciais para que tenha um embrião de qualidade. Depois de maturados, os óvulos são unidos ao sêmen de touros selecionados. A fertilização ocorre aqui mesmo, em uma placa. É o nascimento do zigoto, a primeira célula de um futuro bezerro. Segundo a literatura, pode nascer até 50 descendentes de um único animal por ano. Embora na prática a gente tem relatos de muitos animais oriundos de uma mesma doadora. Tá. E quanto tempo dura todo esse processo, do óvulo até o nascimento do bezerro? Dura 9 meses. Aqui na Arese, a gente sempre preza pela melhor genética, para garantir nessa parte já um bezerro saudável. Dentro do laboratório, a gente trabalha muito, avalia muito bem esses embriões, trabalha com os melhores materiais para garantir também um embrião saudável. Esses bezerros, eles já vêm mais resistentes a doenças, por conta da genética também, ou ele não é tanto pelo fato mesmo de ser in vitro? O bezerro de FIV, ele tende a ser mais fraco. Embora as duas raças que a Genetics trabalha, que a Arese trabalha, sejam raças que têm uma adaptabilidade melhor, que são um pouco mais rústicos, então tem esse ganho. O processo em si tende a produzir animais um pouquinho mais fracos, mas a raça que se trabalha aqui hoje é para animais um pouco mais resistentes. Uma das vantagens de estar trabalhando com a produção in vitro de embriões é o ganho genético, é o aceleramento do ganho genético. Então você consegue trabalhar animais muito mais num curto intervalo de tempo, porque hoje o que a gente quer é maximizar a produção. Então eu preciso de mais num espaço menor. Como que eu consigo isso? Trabalhando melhoramento genético. Consigo também ter facilidade de transporte disso. Então eu preciso da genética de um touro que está lá no Nordeste. Facilmente eu consigo usar isso num laboratório no Sul, entendeu? E tem também uma das principais vantagens, que são aquelas fêmeas que às vezes por algum problema reprodutivo já não conseguem se reproduzir naturalmente mais. E eu consigo estar fazendo o embrião dessas fêmeas através da produção in vitro de embriões. Os embriões mais saudáveis são escolhidos para serem transferidos para vacas receptoras. Elas são como mães de aluguel, levam a gestação adiante e cuidam do bezerro até o nascimento. A receptora hoje para a gente é um dos fatores mais importantes na fazenda, né? Porque como a gente trabalha com doadoras de muito valor genético, então a gente acaba fazendo a fecundação in vitro, né? Então a gente aspira esses oócitos e transfere os embriões depois para as receptoras. As receptoras selecionam normalmente animais cruzados, ou meio sangue Cindy com Nelore, ou meio sangue Nelore com Angus, são as nossas preferências. Por quê? São animais dóceis, produzem muito leite
são boas mães e são animais que você pode ter várias gestações com elas e elas têm qualidade para criar esses bezerros. É fundamental que ela crie bem o bezerro, tá? Os cuidados durante a gestação, toda a parte sanitária, vacinas, exames, tudo em dia. A alimentação, as fêmeas prenhas têm uma alimentação diferenciada, tanto elas ficam a pasto, mas porém tem uma suplementação com sal proteinado, energético, às vezes na seca, silagem e ração. Então são animais que têm um cuidado diferenciado porque vão gerar animais de alto valor genético e alto valor comercial para nós. Tá bom. Essas vacas têm uma rotina diferente por causa do processo de fertilização? Bom, sim, elas têm um processo e assim, são animais que a gente tenta evitar ao máximo estresse. Evitar ao máximo, a gente assim, só entra com medicações quando são estritamente necessárias. São animais que elas ficam, a maioria das doadoras nossas ficam a campo, a pasto, porque elas a campo têm menos estresse, produzem embriões de qualidade, mas sempre tem que ter um score corporal que a gente fala adequado. Não pode estar nem muito gorda, nem muito magra. Ela tem que ter um score médio, que é onde elas vão ter maior qualidade de ossos. Então, assim, esse cuidado é especial com as doadoras. Esse estresse que elas podem sentir durante a criação, na rotina delas, pode atrapalhar e até diminuir a ovulação? Muito, muito. O estresse atrapalha em, assim, eu não vou dizer 100%, mas uns 80%. Animais que estão em regimes de estresse mesmo, manejo inadequado, a fertilidade cai, a produção de óvulos, né, que vamos dizer que são os óvulos da vaca, cai muito. Então, assim, aqui na nossa fazenda, aqui na Fazenda Ares, o bem-estar é fundamental. Você vê até pelas baias, a gente preconiza animais, um lugar bem ventilado, baias grandes, tudo isso influencia na criação, influencia na produção de óvulos e na qualidade dos embriões. Os bezerros nascem saudáveis e de comportamento igual aos demais. Recebem os mesmos cuidados, carinho e acompanhamento desde o primeiro dia de vida. A raça Cindy é uma das raças de bovino que mais produz gêmeos, mas assim, mesmo assim é muito baixo. Mas quando vem sempre é uma alegria, né? É um cuidado a mais que a gente tem que ter, porque é uma gestação um pouco mais complicada, então a gente normalmente já faz o diagnóstico. Quando passa o ultrassom para fazer o ultrassom de gestação, a gente já vê que tem gêmeos. Então esse animal já vai ter um cuidado especial. A gente já separa ela para um parto mais tranquilo, onde a gente vai ter que acudir ela no parto muitas vezes, mas sempre é uma surpresa boa, né? Quando vem duas fêmeas, que nem você viu ali, é gratificante demais, né? Então é muito bom. A fertilização in vitro ajuda a preservar a genética de animais valiosos e respeita o ciclo natural de vida. Uma técnica que tem muito mais a ver com cuidado e comportamento do que com a produtividade. É uma raça extremamente dócil, muito, muito dócil, muito protetora. Quando elas parem, elas são muito bravas, naturalmente. Toda mãe é brava, né? É uma leoa, né? Então o Cindy também é. Mas é uma raça extremamente dócil, ó. Você vê o bezerro ainda, não foi nem foi amansado, mas já é um bezerro super manso. Então é muito gratificante essa raça. Os animais que vão para exposição, para competição, que é julgamento que a gente fala, eles avaliam de uma forma geral quase tudo. Nas fêmeas, por exemplo, uma fêmea dessa seria avaliada a parte morfológica, então toda a parte externa dela, se ela está dentro da raça, se os aprumos, as patas têm formato correto, o cupim está bem posicionado, a linha de dorso, que é essa linha do cupim até a garupa, quanto mais plana melhor. Então tem várias características que são avaliadas. E nas fêmeas também se avalia o reprodutivo, para ver se ela está reproduzindo, se ela é fértil, se ela tem função. O animal que não tem função não entra em pista. E é uma coisa que eu preconizo demais aqui, é isso. Só vamos produzir animais que tenham funcionalidades. Animais com defeitos graves são descartados. Não entram para a nossa seleção. Então aqui só ficam os animais que atingem todos os critérios nossos de avaliação para poder ir para julgamento ou até mesmo para venda de animais em leilões, só animais de qualidade.